ler a partir do verso 27 até o verso de número 34. Então peço que você acompanhe na sua Bíblia e a mantenha aberta após a leitura para ouvirmos a exposição desse texto que diz assim: partindo dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa vontade. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado, e, expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te rogamos que o Senhor nos abençoe nesta noite mais uma vez, diante do texto que lemos, que o Senhor nos fale aos corações, nos corrija, nos instrua, nos abençoe, para que saímos daqui certos de que ouvimos a sua voz e saímos igualmente dispostos a obedecê-la. Por isso, ó Deus, nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Hoje o culto tem sido dirigido pela UCP. E pela manhã, como eu estive lecionando para as crianças, em partes, eu sempre prometo que em ocasiões como essa, eu me dirijo especialmente às crianças. Mas a maior parte da minha energia se foi de manhã. Sobrou pouquinho para agora à noite. Mas uma das coisas que mais me amedrontavam quando eu era pequeno era ficar cego. Eu não sei qual é o maior medo das crianças, mas uma coisa é certa: de escuro até adulto tem medo. Quem aí tem, eu não vou dizer medo, mas dificuldades com a escuridão? Quem tem? Vai, levanta a mão, que senão eu mando desligar a luz e aí vai todo mundo gritar. Pois é. Vocês dormem de abajur ligado, com a luzinha da copa acesa, por precaução, claro. Você pensou, se a gente acorda à noite e trupica em alguma coisa, cai, a luz é uma precaução. Eu me lembro uma vez que teve blackout em casa. Alguém já experimentou aí um apagão? Disseram que ontem por aqui aconteceu um apagão, as luzes faltaram em alguns bairros. Quem experimentou apagão aqui ultimamente? Os 2 ali foram sorteados por algum motivo. Já experimentou apagão com criança? Com criança ainda não? Deus os livre dessa experiência. As crianças aí, quem lembra de ter experimentado uma escuridão, um apagão aí? Faltou luz em casa? Olha, tem um dedinho levantado, olha lá outro ali. Aqui, tem ali, ó. É bom ou é ruim? Ruim, não é? Dá medo? É ruim, não é? Eu me lembro quando, num desses momentos de muita escuridão, para nos acalmar, minha mãe resolveu fazer conosco o culto doméstico. Já imaginou que delícia que é fazer o culto doméstico, correndo atrás de vela? Bom, botamos as velas acesas, resolvemos fazer o culto doméstico, e no meio do culto, Deus trouxe de volta a luz de casa. Uma das coisas que eu mais tinha medo, naquela noite, eu confessei, era de um dia ficar cego. Mal sabia eu que iria usar óculos e quase ficar. Aliás, a essa altura, a minha miopia ainda não parou de avançar. Eu ainda estou
tendo problemas, eu não estabilizei para operar. Disseram que ia estabilizar com uma idade, eu passei. Disseram que ia estabilizar com outra idade, eu passei. Disseram que ia estabilizar com a idade que eu estou, ainda não estabilizou. Agora disseram que só com 35, o que significa que eu tenho menos. Eu estou achando que não tem muita esperança para mim. A Bíblia fala hoje da história de 2 cegos que procuraram Jesus. Não diz aqui se eles eram de nascença na narrativa de Mateus, porque para Mateus não me interessa a história dos cegos propriamente dito, mas o que os cegos disseram a Jesus e como reagiram ao encontro que tiveram com Cristo. A Bíblia também fala mais à frente de um mudo. E quando a gente é pequeno, a gente ouve algumas coisas, quando a gente é criança, a gente ouve algumas coisas que a gente repete sem entender. Eu fui descobrir depois de alguns anos que nem todo mudo é surdo. Existe o surdo mudo, mas existe o surdo que fala e existe o mudo que não é surdo. A minha cabeça virou uma bagunça. Cego, surdo e mudo para mim era um pacote só. Graças a Deus não é. Agora que vocês encararam um pouco o medo da escuridão, não é horrível o silêncio? O silêncio é ruim também. Alguém aqui gosta do silêncio? Alguns diriam que sim, depois de grandes, que preferem um tempo com silêncio. Ele é bom e ele é importante. Mas quando ele dura mais do que o necessário, ele incomoda. Já disse isso. As pessoas começam a falar sozinhas quando ficam confinadas. Eu sei que vocês não sabem disso porque vocês são crentes, não assistem Big Brother nem a Fazenda, não gastam seu tempo com essas inutilidades, mas em alguns desses programas eles confinam as pessoas e põem uma câmera para filmar a loucura delas. E elas começam a conversar consigo mesmas porque o silêncio incomoda. Agora, já pensou se incomodados pelo próprio silêncio lhes fosse proibida a virtude da fala? Não tem gente que fala bastante? Quem tem criança que fala bastante? Eu tenho. Eu tenho. Tem mãe que está ali. O seu ainda não fala. Mas nós tínhamos um problema com a mais nova. Achávamos que ela não ia falar. E na entrevista no ano passado, quando ela estava sendo entrevistada para ver em que ano entraria na escola, a professora disse, olha, precisa exercitar, está com algumas dificuldades na fala, essa idade já devia estar falando, está com a fala um pouco travada, façam esses exercícios. Recentemente eu fui chamado para a reunião de pais e eu disse, eu vou matar a senhora. Porque agora ela não para mais de falar. Destravou, mas assim, foi. Destravou e foi. Não é curioso como falar demais incomoda e falar de menos também? Quem tem filho ou parente calado, que não é tímido, não gosta de falar, que você não ouve a voz. Tem um povo aqui na igreja que existe uma lenda, dizem que essas pessoas falam, mas a gente nunca ouviu a voz delas. Não tem esse povo? Geralmente eles não fazem muito sucesso, esse povo mais calado, eles são esquecidos. Talvez eles até existam e vocês não saibam, porque eles não falam. E eu não estou falando das criancinhas assim, pequenininhas, não. Porque de vez em quando até o Benício manifesta a sua vontade, mesmo sem falar. Mas existem aqueles que são mudos, mas não pelo motivo que está nesse texto. Por que eu estou provocando esta noite essa reflexão? Primeiro, para que vocês olhem para esse texto e comecem a ponderar possibilidades diferentes para esta vida. Nós estamos vivendo numa época em que tudo é reduzido ao aspecto físico. Não existe nada que não seja físico, dizem os cientistas, nada que não possa ser provado ou experimentado pela ciência. Nós não somos informados aqui de que categoria era esta cegueira. Até porque na época de Jesus e no lugar onde ele morava, a cegueira era algo extremamente corriqueiro e até hoje
ainda é um grave problema no Oriente Médio, a cegueira. Mas, curiosamente, depois de haver curado os cegos na mesma casa, verso 32, diz que trouxeram até Jesus um mudo endemoninhado, e a partir do momento em que o demônio saiu, o mudo falou. O que é muito curioso é nós nunca ouvirmos, exceto nos lugares mais pentecostais e neopentecostais, algo que está na Bíblia, que existem, sim, certas doenças físicas, cuja origem é de cunho espiritual, e me permita ser mais específico, demoníaco. A gente não considera isso. Quando nós tratamos de doenças, geralmente nós tiramos o aspecto espiritual da mesa. Quando se fala de doença, não se fala de demônios, não se fala de Deus, se fala de remédios. Mas a Escritura levanta a possibilidade, eu estou dizendo possibilidade por gentileza, não é uma possibilidade, é uma realidade. Mas, como no nosso mundo a coisa é tão difícil de discernir, porque no nosso mundo tudo é demônio, tudo é culpa do demônio, existem coisas que o demônio é culpado, sim, senhor. Nós temos dificuldades de levar em conta. A primeira coisa que eu gostaria de nós vermos no texto aqui, um pouco mais na superfície, é que os demônios podem ser, sim, causadores de doenças físicas. Eles, de fato, nos atormentam e podem nos afligir. Mas isso não significa que tudo possa ser atribuído a um demônio. Que um cego seja cego por causa do demônio que habita nas vistas. Que o mudo tenha um demônio na língua. E que o surdo tenha um demônio nas orelhas. Não, mas essa não é uma possibilidade que deva ser excluída. A segunda coisa que eu quero que ainda na superfície nós vejamos, por favor, confira no texto, é que de que ordem seja a doença, explicada ou não a sua origem, Jesus ainda é a solução. Ele pode fazer isso por meios extraordinariamente, não usar meios, ou ele pode fazer isso ordinariamente. Repare que não se diz de que categoria era esta cegueira, mas diz no verso 29 que Jesus toca os olhos dos cegos. Mas quando se fala do mudo, Mateus não nos dá muitos detalhes de como essa expulsão do demônio aconteceu no verso 33. Porque o objetivo de Jesus não é dar atenção ao demônio, mas atenção ao Cristo que operou o milagre e ao resultado. Observe, Cristo está em evidência em todo o texto, em todo o evangelho, mas existem nuances que chamam a atenção. Aqui, nuances são perspectivas. São calombos literários que chamam a atenção. É como uma lombada, um quebra-mola no texto. Essa é para as crianças. Nós estamos voltando do acampamento da UCP, se não me engano. Eu tenho que consultar porque eu não me lembro da história. Eu só lembro que era a Cíntia que gritava. Porque eu estava sem óculos, voltando da UPA. Obrigado, Fernando. Você também gritava no carro? Tá certo. Desesperadamente, ele acrescenta. E eu estava sem os meus óculos, não sei por que motivos. Mas nós tínhamos ali um conjunto que daria um belo filme. O final do filme não seria bom, mas daria um belo filme. Eu, cego, dirigindo, mas era o único que sabia dirigir,
Fernando tentando enxergar e me passar, e atrás o povo desesperado. Num determinado momento, nós passamos direto por uma lombada. Eu não diminuí a velocidade. Adivinhem, foi perceptível ou não o fato? Foi, depois que todo mundo bateu a cabeça no teto e voltou, não é? Aí todo mundo disse que havia uma lombada no caminho. Há certas coisas que chamam a nossa atenção mesmo que a gente não queira. A gente tem que estar atento a elas para que a gente não passe direto, sofra e tenha que chorar depois. Uma dessas nuances, uma dessas lombadas literárias que estão no texto, é que há momentos em que a Bíblia chama a atenção para um ou outro aspecto. E aqui, quando nós passamos por esse texto, duas lombadas chamam a atenção, duas lombadas balançam o nosso carro, que são as lombadas daquilo que foi dito por quem foi curado. Está se chamando a atenção para o que o curado fala. Trata-se pouco de como Cristo fez, dos motivos e da descrição desta operação. Aqui, no verso 33, expelido o demônio é um detalhe e não é o foco do texto. A lombada está na reação daqueles que viram o milagre. Sabe o que isso chama a atenção também? Sabe o que isso nos revela? Agora nós já não estamos mais tão na superfície. Nós já estamos prendendo a respiração e abaixando um pouquinho. E quando nós abaixamos um pouquinho e colocamos a cabeça inteira debaixo d'água, a nossa visão muda. Já fizeram essa experiência? Engraçado que estão os adultos adorando o sermão mais assim da UCP, né? Crianças, já fez isso? Você não é mais da UCP, rapaz? Quem é as crianças que já fizeram isso? Olha lá, olha o tamanho da criança que já fez isso. Olha lá. Não é legal quando a gente coloca a cabeça debaixo d'água e abre o olho debaixo d'água? Já fez isso? Não é diferente a visão? E os adultos já fizeram isso? É ou não é diferente? Quando a gente abaixa um pouquinho na superfície e abre os olhos, uma nova realidade aparece para nós. Qual? A de que a igreja que foca o seu ministério na atuação do demônio está focando no detalhe e não no alvo. Naquilo que não importa, o demônio e a sua expulsão não são o foco do ministério de Jesus. O alvo é curar o mudo, nem que para isso ele tenha que passar pela expulsão do demônio. Mas muitas igrejas têm focalizado o seu ministério e a sua ação no demônio. É como diz um professor meu, se põe a ênfase no lugar errado. A ênfase deve ser colocada no lugar certo. Mas quando a gente coloca a ênfase no lugar errado, fica meio estranho. Não fica? Fica, obrigado. E esse é o problema do texto. Quando nós não prestamos atenção no texto, a gente se corrompe. Corrompe, e vocês explicam em casa para as crianças. Para que todo mundo entenda um exemplo prático. Ainda que sejamos condescendentes com uma possível expulsão do demônio, eu me pergunto para que perder tempo entrevistando o demônio para saber seu nome, seu RG, o que ele está fazendo ali, como ele foi parar ali, por que ele não saiu antes. E Jesus, repare que nessas igrejas e nessas oportunidades, o detalhe é a expulsão, é a ação de Cristo. Gasta-se 40 minutos batendo papo com o demônio. Agora me permitam uma ironia. Eu não sei para que gastar tanto tempo conversando com o demônio aqui, se poderão fazê-lo pela eternidade. Quem entender, entenda. E aí, em menos de 30 segundos se expulsa o demônio, glória a Deus, próximo demônio. Note que no texto se gasta um pouco mais de tempo da descrição do mudo vindo. Expelido o demônio falou mudo, e todo mundo ficou maravilhado com o mudo falando, e Cristo, a fama
de Cristo se passou por toda aquela região. Agora, note o verso 34. Quem focalizou nos demônios? Quem prestou atenção no demônio? Quem está interessado em entrevistar o demônio? Não são os discípulos, não é Jesus, não é o mudo, não é a multidão, são os fariseus. O que nos leva agora a levantar um pouco, tomar um pouco mais de ar nessa água e fazer um mergulho mais profundo. Vamos colocar aquele aparelho de mergulhar agora. E isso aqui não é permitido para menores de idade. Ou seja, papai, mamãe, vocês vão descer comigo e as crianças vão ficar no barco. Quando todo mundo subir de volta no fim do culto, papai e mamãe são obrigados a contar o que viram lá embaixo. O que eu estou dizendo em outras palavras? O que eu vou falar agora pode não ser alvo do entendimento dos seus filhos. Então vocês são os responsáveis por simplificar o que vão ouvir aqui e passar para eles. Todos combinados? Andemos agora rumo às profundezas do texto. Diz o verso 27 que eles partiram dali onde? Jesus estava saindo da casa do centurião, do Jairo, de onde ele havia curado a sua filha. Ela não estava sofrendo de catalepsia, ela não estava simplesmente adormecendo, ela estava morta. E Jesus a havia ressuscitado, e a multidão que o seguiu até ali, em virtude do pedido desse pai, aguardava lá fora o resultado daquela cura. Jesus a curou, a menina saiu, todos se regozijaram. É claro que essas notícias correm rápido, e partindo dali, indo talvez de volta para onde estava, 2 cegos, não sabemos se trazidos ou não por seus amigos, mas eles seguiam a Cristo e começaram a clamar. Eles gritavam: tem compaixão de nós, filho de Davi. E esta é a primeira vez que este termo aparece no Evangelho de Mateus. Isso é altamente significativo, porque o Evangelho de Mateus abre o seu texto mostrando que ele é o filho de Davi. E aqui ele é reconhecido por 2 cegos. Esses homens não viram o que aconteceu. E tinha uma multidão atrás, tinha muita testemunha ocular, mas quem tinha o globo ocular prejudicado, viu o que quem tinha olhos não enxergou. Repararam? Eles chamam Jesus por um título messiânico incontestável. Eles chamam Jesus de filho de Davi. Embora isso não fosse mentira, em termos humanos, eles se referiram a Jesus em termos extra-humanos, chamando-o de filho de Davi. Isso era altamente significativo. Eles estavam reconhecendo Jesus como o Messias. Eles estavam concordando com a narrativa de Mateus. Então Jesus altera o seu curso, entra na casa dos cegos, senta com eles e na conversa ele pergunta se eles creem que o que eles estão pedindo possa ser feito. E eles respondem com uma pública profissão de fé: sim, Senhor. E o Senhor Jesus lhes atende: faça-se conforme a vossa fé. Nós normalmente não entendemos este relacionamento fé versus cura. E novamente nós temos algumas deturpações. Aquelas principais dizem que a fé é fruto, a cura é fruto da fé. Se você não crer, você não será curado. Embora Jesus nem sempre tenha vinculado a cura à fé, há momentos em que a cura é sim um reflexo da fé.
E muitos de nós tentam explicar como a fé não tem nada a ver com a jogada, só para não cair no erro pentecostal. Veja, nem tudo é erro lá. Há coisas que eles acertaram. Só que eles engrossaram uma perna e deixaram uma outra raquítica. Eles apenas colocaram a ênfase no lugar errado. E não é por causa disso que nós vamos jogar o que está na Bíblia fora para justificar uma posição religiosa. Isso não seria exegese, isto não seria estudar o texto. E o texto diz que a fé foi o meio e não a causa. E aí é que vem a correção. Jesus não se comoveu pela fé que eles demonstraram e pelo tamanho impressionante daquela fé que 2 cegos demonstraram, mas ele entendeu que a fé seria o veículo usado para a ministração daquela cura. Faça-se-vos conforme a vossa fé. A fé não é a causa, porque Jesus não teve compaixão deles por causa da fé, mas a fé é o meio através do qual Deus concedeu a bênção. E isso está em completo acordo com o restante das Escrituras. Outra coisa que nós temos que notar aqui é como Jesus termina esse diálogo, porque no verso 30 já começa a proceder a cura, com a palavra fé. Por que a fé aqui é uma curiosidade? Já não se falamos de fé antes? Sim, falamos de fé antes. Falamos da fé das pessoas que tocaram, que se aproximaram. Mas agora nós estamos num momento diferente desse texto. Me permita subir um pouquinho de nível aqui, meus irmãos. Olhem para esse texto com todo. Logo depois de Jesus ter saído, verso 31... foi trazido o mudo endemoniado e o mudo falou, e aí agora todo mundo já tinha visto. Mas repare nisso. Os cegos reconheceram Cristo e o chamaram de filho de Davi. O mudo saiu falando das maravilhas de Deus e as multidões reconheciam que o que Jesus fazia era único. Olha lá no final do verso 33, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, dizendo que o que havia sido operado era operado pelo maioral dos demônios. Agora nós chegamos numa outra etapa do Evangelho. Está sendo fechado aqui um ciclo que nós já vimos antes. Demorou para acontecer, mas esse ciclo já é conhecido. Qual ciclo? Será que a gente lembra qual é o ciclo? Mateus trabalha dessa forma, entrelaça temas, revela Jesus, mostra, provoca-nos a um veredito, mas no final ele dá 2 opções. Você, ao entrar aqui, não é obrigado a crer no que nós cremos, nem obrigado a acreditar no que eu estou falando. Você tem 2 opções e o correto é apresentar as 2 opções. Na primeira opção, você reconhece que Jesus é o filho de Davi, recorre a ele e é por ele abençoado. Você crê que ele pode fazer isso e você diz, sim, eu creio. Mas por outro lado, você pode rejeitar, você pode dizer não, você pode dizer que tudo isso é loucura, que esse povo está bêbado, como disseram dos discípulos no dia do Pentecostes. Que ser crente é uma tolice, que todo crente é doente, como disse um parlamentar recentemente. Sempre haverão 2 povos, sempre haverão 2 portas, sempre haverão 2 escolhas, porque sempre haverá 2 destinos. E quando nós olhamos para esse texto, nós os vemos aqui. Mateus encerra esse ciclo de curas, porque agora ele vai falar sobre missões, ele vai trocar agora o foco, ele vai começar a falar da seara. É só você conferir no seu texto, a partir do verso 35. Ele fala do problema da seara dos poucos trabalhadores, recruta 12 e vai enviá-los, vai trabalhá-los. O foco muda. E essa etapa de curas se encerra com Mateus te provocando a uma
das duas opções legítimas: cheiro de vida para os que vivem, cheiro de morte para os que morrem. Nem toda pregação tem como objetivo converter o coração. Vem, meu servo, mostra o bico. Deixa eu botar uma tenaz na sua boca. Agora prega. E o coração deles não vai crer. E quando eles não crerem, pregue mais, porque o coração deles vai endurecer. E por causa do pecado deles eu vou puni-los. A essa altura, quem é? Isaías diz: Senhor, até quando? Fala: até que eu tenha terminado a obra de purificação, ou seja, até que fique o toco. E até que seja arrancado o toco e fique só a raiz. Dela sairá santidade, o rebento santo. Dela farei brotar a semente de Davi, do tronco de Jessé. Quando nós olhamos para Jeremias, quando nós olhamos para Ezequiel, que inclusive será o próximo a ser citado no texto seguinte, e nós vemos esses homens sendo chamados por Deus para pregar. Profetas maiores, como Isaías, por isso que eles chamam maiores, porque o texto dele é grande. Quais são os profetas maiores, criançadas? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Lamentações, não. E Daniel. Esses profetas, pelo menos 3 deles, foram chamados para pregar e endurecer. Mas não foram só eles, nós já vimos isso antes. Nós vimos Moisés diante do faraó e Deus dizendo, fale. E Moisés mostrando, jogando cajado no chão, virando serpente, comendo as demais, praga em cima de praga. E faraó se converteu vendo tudo aquilo. Não, porque embora faraó tivesse olhos para ver, não tinha fé para enxergar. Faraó viu coisas que não tem Hollywood no mundo capaz de reproduzir. Uma coisa é ver certos acidentes, certas manobras pela tela. Outra coisa é ver pessoalmente. É totalmente diferente. Faraó estava no filme, ele não estava vendo o filme. E ele se converteu? Não. É meio desanimador num mundo como o nosso, com a gana que nós temos de fazer crescer o reino à força, dizer que a pregação nem sempre tem o objetivo de salvar, mas por vezes de endurecer. Mas, irmãos, leve isso em conta, porque ou Jesus para você é Emanuel, Deus conosco, ou ele é um nazareno desprezado. Não mudamos isso ainda. Quando Mateus nos apresentou os nomes de Jesus, ele também nos apresentou opções. Creia e será salvo. Não creia e continuarás perdido. E nós não levamos isso em conta quando pregamos. E há uma frustração de que as pessoas não se convertem quando a gente fala. É claro que é melhor que elas se convertam. É claro que o nosso desejo é este. Mas e quando não acontecer? Como é que você vai reagir? E quando esse não for o caso, a Bíblia diz dela mesma em Isaías que a palavra de Deus nunca volta vazia. E ela sempre prospera naquilo que Deus determinou. Deus determinou uma espada que separa os salvos de um lado, os perdidos de outro. Continuando nesse texto, verso 30, diz que se abriram os seus olhos e Jesus os advertiu para que eles não falassem do ocorrido, uma vez que isto tinha acontecido dentro da casa. E eles, calados, saíram e divulgaram a fama por toda a terra.
Uma das maiores curiosidades dos evangelhos serão esses episódios, onde Jesus chama e fala assim: estou curando, estou salvando, é isso aí, mas não conta para ninguém, tá ok. Jesus me salvou. Não dá para ficar calado. Jesus abriu os olhos, mas não fechou a boca. Uma das coisas curiosas desse texto, que me chamam a atenção e que, quem sabe mais para frente, Mateus nos ajude a entender por que Jesus fazia isso. É claro que nós temos teses aqui. Acredito que Jesus não queria que a essa altura, essa multidão o proclamasse rei e entendesse errado o seu ministério, porque além de estar muito no começo, não era só as coisas que Jesus precisava fazer que estavam em jogo, mas aquilo que ele precisava ensinar e revelar sobre o reino era cedo demais. Mas outra coisa também é revelada nesse processo, não é só a estratégia de Jesus, mas o poder do Evangelho. Quando você crê, você nunca é um agente secreto do reino de Deus. Ninguém aqui é um 007. Vocês repararam que eu coloquei 4 zeros e não 3, não é? Do reino dos céus. Não existe isso. Ah, mas tem horas que ninguém percebe que nós somos crentes. Como não perceber? O que seria capaz, pense aqui, todo mundo, crianças e adultos, olhe para esse verso de número 30 e o verso de número 31, e me diga o que seria capaz de fazê-los falar quando aquele que os curou os adverte severamente para ficarem calados. O que seria capaz de fazê-los, entre aspas, desobedecer Jesus e pregar o Evangelho? Porque é isso que eles fizeram, eles divulgaram-lhe a fama por toda a terra. 2 ceguinhos que agora viam. Mais para frente nós vamos ver reflexos disso. Repare que nós estamos no Evangelho, a história de Jesus, mas tudo que Jesus faz ou diz tem reflexo na teologia dos apóstolos. E mais para frente nós vamos ler Paulo pensando nesse texto e dizendo: prega, insta, quer seja oportuno, quer não. Não é hora de falar de Jesus, eu sei, mas Jesus tem horas que é tão inconveniente. Quem gosta de McDonald's aqui? Não gosta de McDonald's? Não gosta, ela não gosta de McDonald's. Não, é sério isso? Abençoada é sua mãe entre as mulheres. E seu pai dentre os homens. Você gosta de McDonald's? Você já é normal igual nós. Alguém mais aí gosta de McDonald's? Olha lá, as crianças são as primeiras a levantar a mão. E os adultos? Quem gosta? Olha lá, tem um ou outro, tem um povo morrendo de vergonha. Né? Espero que o pastor não veja. Não é? Pois é. Eu estava uma vez, viu gente? Eu estava uma vez numa lanchonete dessas, que eu não vou dizer a franquia, não era o McDonald's, mas é o tipo do lugar que você não pensa em orar para agradecer a comida. Aí você pensa, não é comida, não vou agradecer. Mas eu estava numa lanchonete, na época eu e minha esposa éramos namorados, e era um lugar que vendia cachorro quente. Alguém gosta de cachorro quente aí? Gosta de salsicha? Bom, não é? Super natural. E aí nós estávamos com o nosso cachorro quente, né? Estávamos em 2 casais e nos assentamos à mesa, e aquela tinha sido uma situação muito recente de uma decisão que eu e Marcela tínhamos tomado de, em todas as refeições, agradecer a Deus onde estivéssemos. E nós estávamos treinando juntos aquilo. Então, àquela altura, estava começando a se tornar natural. Estávamos bem no começo, quando nós nos assentamos para comer cachorro quente, aquela muvuca, e nós dissemos para o outro casal: nós vamos orar, vamos agradecer o cachorro quente. Não deu tempo da gente terminar e abaixar a cabeça, a moça explodiu em gargalhadas. E ela riu.
Aí ela ria, e ela ria, e ela ria, e ela ria, e ela ria. E quando ela conseguiu abrir os olhos, nós estávamos com aquela cara de... Assim que você terminar, a gente ora. Aí ela terminou de rir, ficou sem graça e falou: é sério? Vocês vão orar para agradecer? É sério? Eu pensei que fosse uma brincadeira. É sério que vocês vão agradecer? Oremos. E oramos. Repare, tem horas em que a gente vai achar que é extremamente inapropriado colocar religião no meio, Jesus na história e falar dos feitos poderosos do Senhor. E daí? Quando o Evangelho enche o seu coração, ele é como uma panela de pressão pronta para explodir. Se há um espaço, a pressão sai. E se não houver espaço, se não há aquele negocinho em cima da panela de pressão, que eu não sei qual é o nome, eu só sei que ele apita. Pino. Que simples, não é? Eu não sabia. Mas e se o pino entupir e der pressão na panela? O que acontece? Pois é. Se alguém disser assim, fica calado, não conta para ninguém de Jesus, e não houver pressão dentro de você, porque o fogo do Espírito não queima no seu coração, eu entendo que você não exploda. Mas se você foi curado da cegueira mais profunda da sua vida, a pressão aumenta lá dentro. E se alguém botar o dedo no pino e disser, não fala, você explode em louvores. Essa dificuldade, tem muito crente que explode no altar, voa nas asas do Espírito, derrete igual água, cola na parede, vira do avesso, fala em todas as línguas, mas não tem a pachorra de abrir a boca e falar de Jesus. É possível, eu faço uma relação indireta aqui, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, mas é possível que você se coloque na frente de alguém e fale por 1 hora sobre a sua religião e não cite Jesus Cristo. Você pode ser até um pastor, está sendo entrevistado, que você tenha capacidade inacreditável de falar sobre religião, sobre assuntos espirituais e não abrir a boca para sair a palavra Jesus Cristo é o Senhor. Creia. Perdemos oportunidades tremendas de testificar da nossa fé, porque estamos preocupados com a nossa própria vista. Mesma coisa com o mudo. Trouxeram-lhe o mudo. O mudo não falava porque o demônio calava os seus lábios, mas expelido o demônio falou o mudo e as multidões se admiraram. É um processo meio categórico aqui. Há uma primeira categoria. Traz o mudo com o demônio. Tira o demônio do mudo. O mudo fala, a multidão se admira. E o que a multidão disse foi que estas coisas eram verdadeiramente maravilhosas e não se havia operado tal coisa em Israel. Mais ou menos. Mais ou menos. Que coisas não haviam sido operadas em Israel? Ressurreição? Talvez tivesse sido o ápice, mas eles estavam falando de um mudo falar. Na esquina de trás, Jesus havia curado a filha de Jairo e ela havia ressuscitado. E agora um mudo fala e nunca se viu tal coisa em Israel? Talvez seja uma referência ao todo. Mas que todo? Se a cena de Jesus com a filha de Jairo lembra a cena do profeta Elias, uma outra criança. Se alguns dos episódios relatados aqui lembram profetas do passado. Não. Ainda estamos falando daquilo que o Israel daquele tempo não havia visto. Qual é o resumo dessa história? Uma vez que nós já falamos do verso 34.
que nós falamos sobre ele? Essa foi a reação dos fariseus. A multidão se maravilhava, e Mateus não deixa sair o que a gente quer. Essa multidão tinha que dizer que os cegos estavam certos, que ele é o filho de Davi, que esse homem é Deus. Mas Mateus provoca, ele quer que o leitor diga. Ele não vai dizer. Mas ele dá a resposta alheia, a resposta do outro. Mas os fariseus diziam, isso aí é coisa de demônio. É um demônio chutando o outro. Ele foi rejeitado. Os fariseus não aceitaram o testemunho de Jesus, enquanto o mudo, o cego e a multidão, sim. Qual é o resumo dessa ópera? Vamos encerrar. Bom, nós lemos o Salmo 115, não lemos? Vamos relembrar aqui o Salmo 115, porque ele é o salmo aludido aqui. Veja, é uma alusão, ele não está citando, mas é possível ver o Salmo 115 aqui. O que diz o Salmo 115 que nós lemos na liturgia? Prata e ouro, versículo 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos do homem. Tem boca? Leiam comigo. Tem boca? Tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, suas mãos, seus pés e som nenhum. Pois é, agora dê uma olhada no verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. A idolatria cega. A idolatria fecha a sua boca, fecha os seus olhos, fecha os seus ouvidos. A idolatria te torna inútil. Se você é um servo de Deus, se você é um cidadão do reino e você não faz nada na igreja. O que você faz na igreja? Eu sento no banco, sou um crente comum. Você é uma estátua. Como é que as crianças brincam lá? Da de Ló, não é isso? Tem uma musiquinha que fala que ela ficou assim. Ah, sim. E como é que vocês ficam? Estátua. Olha, crianças, tem muita gente que é estátua aqui na igreja. Eles têm olhos, mas não veem. Eles enxergam direitinho. Alguns desses adultos até levam vocês para casa. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Mas eles estão nos escutando. Sabia? Eles são, como é que diz aquele teólogo? Ah, lembrei a frase daquele grande sábio do passado. A gente somos inúteis. Ah, não é um teólogo. É um idólatra percebendo o outro. Irmãos, a cegueira mais difícil, a cegueira que importa ser curada, a cegueira que Jesus curou primeiro nesses cegos, foi a cegueira espiritual. Jesus não abriu seus olhos, verificou se eles enxergavam e então perguntou se eles criam. Mas Jesus lhes viu a fé, ainda cegos. Outra coisa, eles não precisavam da cura física necessariamente, eles tinham o que mais importava. Eles, sem ver, creram, e Jesus chamou isso de fé. Mais para frente um apóstolo vai dizer, pois fé é a certeza de coisas que não se veem. Você pode ser cego, você pode ser surdo, mudo, mas se a fé habita no seu coração, você vai ver. Você vai ver, e não ache porque você vê, você enxerga certas coisas, porque há coisas que só se veem pelos olhos da fé. E dois cegos viram o que ninguém que enxergava viu. Segunda coisa, a primeira é o
objetivo. Qual a primeira lição? O objetivo, o foco, o centro, o importante está na cegueira espiritual. Primeiro vem a fé, primeiro vem a salvação. É isso que importa. Se o físico não for curado, garanta o que é importante. Não enxergar era urgente, mas ver pela fé é o que realmente importa. Mas a segunda coisa também é visto aqui. Nenhum crente é um estoico, ascético, que acha que corpo não é importante, que quando a gente chegar no céu vai ser um monte de alminha branca flutuando na nuvem, e que Deus tatuará um arco-íris na nossa pança, e nós vamos voar de uma nuvem para outra, como se Deus nos transformasse nos ursinhos carinhosos. Não! Corpo é importante, e se não fosse, uma vez que o importante já estava presente, por que Jesus se importaria com o físico? Mas Jesus se importou. Vocês têm o que importa, vocês olharam e viram mesmo sem ver, mas ver também é importante. O corpo também é importante. E cada cura que acontece, não só na Bíblia, mas aqui, dentre nós, cada pedido de oração que a gente volta para agradecer, cada cura experimentada, nós antevemos a redenção dos nossos corpos experimentada aqui nesse estado. É por isso que a criação aguarda ardentemente a redenção dos filhos de Deus para ser liberta do seu cativeiro, conforme nós lemos em Romanos. A criação aguarda a redenção de si mesma, porque quando a nossa redenção acontecer, todo o aspecto físico será redimido. Deus não redime só a sua alma. Deus redime o seu corpo, não agora, mas isso acontecerá. Deus não ignora. Se a fé é só o que importa. Porque Jesus curou os olhos, porque Jesus abriu a boca do mudo, porque importa sim. É claro que se esse sermão se degenerasse em um sermão legalista, eu ia falar para vocês cuidarem bem da saúde e comer verduras e legumes. Porque o corpo é importante. Mas o alvo aqui não é falar dos seus cuidados com o corpo. O alvo aqui é falar dos cuidados de Deus com o seu corpo. Que corpo eu vou ter no céu? Esse mesmo que você tem. É claro que isso dá uma desanimada, né? Não estava esperando isso. Só tem um problema, meu querido. O seu corpo como ele está não é perfeito. Você não sabe como você é perfeito. Todos vocês, isso vai ser bom chegando em casa. Viu, criançada? Chega em casa, dá uma olhada no espelho e fala: um dia eu vou ser bonito. Porque você não sabe como é você lindo. Você não sabe como é você perfeito. O que você olha hoje é você corrompido pelo pecado. Você um dia vai ser tudo de bom. Porque quando Deus te criou, era tudo bom. Esse mesmo corpo que você tem será redimido, será perfeito, será maravilhoso. Deus se importa. Deus salvará. Então, nada de ser um mau mordomo do corpo, porque se Deus se importa, então nós também nos importamos. E o mudo? O mudo falou. E os fariseus não creram. Pois bem, isso nos encaminha para o fim. Irmãos, quem tem olhos abertos também tem que ter a boca aberta. Se você vê quem Cristo é, você precisa falar de Cristo. Quando Cristo abre os nossos lábios, porque abriu os nossos olhos, nós temos que falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, tem muito crente que é boca aberta, no mau sentido. Que está perdendo a oportunidade de evangelizar, que está perdendo a oportunidade de falar de Deus. Não é para converter as pessoas, é para falar das maravilhas do Senhor operadas na sua vida. Mas isto não significa que todos crerão.
ainda há uma chance. A outra é perdição. Nosso trabalho aqui não é forçá-lo a tomar, ou forçá-lo a tomar uma das duas escolhas possíveis, é ajudá-lo a tomar a correta. Ninguém força ninguém. O Espírito Santo é o único capaz de convencê-lo. Por isso, crendo ou não, entendendo ou não, vendo ou não, falando ou não, Cristo reina. Ele é o Senhor da glória. Ele abriu os olhos do seu coração, do meu coração, nos faz ver, abriu nossos lábios, nos faz louvar, nos faz falar, nos redimirá os corpos, e quem não crer, perecerá. Seja você aqui, seja você que me ouve pela internet, seja você que vai ouvir esse sermão através de alguém, não importa. Se você se colocar na turma dos fariseus, você vai achar que tudo é demônio. Se você se colocar na turma dos discípulos, sua boca vai abrir agora de espanto. Isso nunca aconteceu antes. E sabe de uma coisa? No dia que você crer, eu garanto, isso nunca te aconteceu antes. Nascer de novo é uma vez só. Para todo sempre. E essa é a minha oração, para que isso aconteça com você. E se isso não acontecer com você, eu já sei que você me acha doido. Eu não ligo. Eu quero encerrar com uma ilustração. Há 2 semanas, 2 adolescentes foram nos procurar na capelania. E eles diziam que iam apresentar um trabalho na escola que ia defender que Deus havia criado o universo. E eles estavam num dilema, pedindo coragem para que eles dissessem uma frase que iria confrontar a classe inteira. E na conversa eles disseram: pastores, nós queremos que o senhor ore por nós, porque a partir de hoje nós seremos odiados pela nossa classe. Bom, é claro que a gente disse o que vocês pensaram, né? Fala, insta, é isso mesmo. O amor do mundo não vale o amor de Deus. Mas eu achei tão bonito aquilo. Nós estamos dispostos a sermos odiados por toda escola por amor de Cristo. Até que ponto você enxergou aquilo que precisa ser dito? Olhe, fale e colha. Colher é o nosso próximo assunto, porque agora Jesus vai levantar os que vêm e que podem falar para ir. Então atenção, quando vocês cruzarem aquela porta, bem-vindos ao campo missionário. Deus os abençoe.